Bom dia, Luciano. Como é que você tá, rapaz? Bom dia, Capimenta. Bom dia, meu amigo Luciano Reis. Bom dia, Renato. Bom dia, amigo Gomes. Esse professor Chico Reis, a quem tenho uma admiração grande. Eu lembro que eu, menino, fui pra carreata de Vitória de Chico Reis, em cima de um caminhão. Olha aí, rapaz. E Fala um pouquinho de eu me tempo. por política através de Barão, né? Porque eu fui aluno de Selma e também fui aluno de Celeste, porque a Celeste foi minha professora. Eu já tinha essa veia, e elas, assim, por terem uma participação bem marcante ao lado de seus maridos, e aí eu me aproximei de Selma, depois de Pro Celeste, aprendi, fui me apaixonando por política, e foi já lá de trás, daquele tempo. Judélio, de Chico Reis, e aí vem. Mas, Luciano, olha, eu fico muito feliz com sua presença aqui, até porque para trazer notícias boas para Alagoinhas, a gente que sempre fala aqui dos deputados federais, trazer recursos para Alagoinhas, a gente sabe que num período como esse, de pandemia, problemas orçamentários, todo mundo reclamando de falta de dinheiro, mais do que nunca a gente precisa do auxílio, né, de quem diz representar a cidade, a região. E, né, eu tive a alegria de, acompanhando suas redes sociais, né, perceber aí uma emenda do deputado Paulo Asa para instituições de caridades, que, diga-se de passagem, vem recebendo, né, emendas do deputado já há algum tempo, né, do seu mandato, e vem para cá, né, agora 300 mil, ano passado foi 200 mil. 200 mil, 100 para cada instituição, esse ano veio 300, e que deve entrar em conta da SEMAS esse mês agora, até no máximo início de outubro, e a SEMAS, porque eles não podem receber, as instituições não recebem diretamente. Então a SEMAS recebe e faz o repasse, um convênio repassando para custeio. Eles vão poder usar na ampliação lá de sala de aulas, em reforma, em pagamento de folha de pessoal, que eles têm muita dificuldade, porque o convênio que o município tem com a Pestalozzi e a PAI, ele só faz repasse de 10 meses. Né? E aí fica o mês de novembro, dezembro e o 10º em aberto. E essas instituições sempre têm essa dificuldade em cobrir a folha. Esse recurso pode ser usado também para fazer a cobertura de folha desses 3 meses que fica descoberto, e que eles fazem rifa, faziam forró, faziam festival de refrigerante. Claro. A entidade se movimenta, né? E buscando também sócios contribuintes. Recentemente eu me associei, quem tiver interesse de se associar para ajudar tanto a PAI como a Pestalozzi, se dirigir à instituição, fazer contato com os seus representantes que tiver dificuldade de ir lá, para que possa enviar algum interlocutor para fazer cadastro, porque essa entidade, né, chamada Terceiro Setor, ela exerce o papel que deveria ser da prefeitura, dos governos, né? O governo estadual, o governo federal, o governo municipal, e que serve a população com muita maestria, com muito zelo, com muita dedicação, né, com muita competência. E hoje a PAI e a Pestalozzi, ela atende aqui a região mais de 30 municípios, que ela tem o CER3, que é o Centro de Reabilitação, né, que tanto atende os internos como os externos, né, através das secretarias de saúde, reabilitando pessoas que tiveram acidente, ou crianças que têm dificuldade motora, que está nos primeiros passos. Eles fazem aí uma ação global, né? Uma criança chega, um adolescente, um bebê, e aí que vem apresentando algumas dificuldades que os médicos conseguem, os pais conseguem identificar já desde o primeiro momento, aí passa por uma avaliação global, com neuro, pediatra, com psicólogo, psicopedagogo, fisioterapeuta, ortopedista, dependendo da situação. Enfim, é uma equipe multidisciplinar que ele passa por essa avaliação para ver se a entidade absorve a demanda que essa criança precisa, e ela passa a ser acompanhada. Então tá, para gente discriminar direitinho, foram 500 mil, 400 mil para a Pestalozzi nesses 2 anos, né, ano passado e esse ano. 400 mil e 100 mil para a PAI. A PAI, que o deputado está vindo agora, eles estão nos convidando para nós fazermos uma visita. Eu tenho certeza que ano que vem o deputado também aportará mais recursos para a Pestalozzi. Para a PAI, a única dificuldade que a PAI tem, hoje eles funcionam numa sede que não é deles, é cedida pelo Lions Club.
né? E tem alguns investimentos que não podem ser feitos em... Para mudar a estrutura. Né, não, até que eles mudam, mas eles estão investindo recursos em um espaço de terceiros. E aí tem alguns critérios para que se utilize recurso, tanto municipal, federal como estadual. Né? Mas também que vem aí ampliando o seu raio de atendimento, a PAI, né? Tem a presidente Júlia, que tem e sua equipe, que tem lá um corpo técnico, tanto do município como contratado, que são cedidos, que faz um trabalho excelente. E esse ano de pandemia, eles têm se reinventado, esses 2 anos, transmitindo suas ações através de lives, interagindo com as crianças, mandando as lições de casa, né, os deveres, as atividades para que as crianças não fiquem sem ter. Então, assim, é um trabalho que vem sendo feito, Caio, que precisa ter visibilidade. Claro. Né? Eu sempre digo que essa causa da pessoa com deficiência ela é muito maior do que o mandato do vereador Luciano Almeida, ou de um governo, ou de Joaquim, ou do Ludmila. Enfim, é o que eu estava falando recentemente na Câmara, que nós precisamos nos unirmos em alguns temas, como a proteção dos animais, pessoas com deficiência, idosos. Isso aí não pode haver nenhum tipo de travamento, nenhum tipo de quebra de braço para ver quem é, porque seria mesquinho, né? Uma instituição que tem mais de 30, 40 anos, como a PAI, Pestalozzi, que tem no Brasil, no mundo a PAI, se eu não me engano. A PAI tem em mais de 3.000 cidades, tem a PAI, a Pestalozzi, né, que vem. Então eu acho que a gente precisa botar de lado as bandeiras partidárias e abraçar a causa, porque os direitos, a lei assegura, mas essas pessoas não têm a garantia, Caio. Pessoa com deficiência, você vê aí, as calçadas não estão preparadas. No centro da cidade, eu uma vez levei um projeto para conversando com o Joaquim, que Salvador, ainda fiz a indicação na gestão passada, Salvador ampliou lá mais de 200 quilômetros ou 300 de calçadas. Você é empresário, a prefeitura chega aqui e fala, ó, a gente entra com o material ou você entra com a mão de obra, a gente entra com a mão de obra, você parceria, né? Padronizar as calçadas. Os idosos, Caio, hoje não conseguem se movimentar. Quem tem deficiência física, cadeirante. Também muito ambulante no centro da cidade. As calçadas não estreitas, as pessoas caminham pelo meio da rua, os ambulantes ainda tem essa. Mas se você olhar as calçadas, a estrutura, você chega ali onde tem a Bomboniere Nordestão, aquelas bombonieres ali, onde tem a Gurilândia, a calçada é cheia de degraus. Um cadeirante, um idoso, uma pessoa com dificuldade de locomoção não consegue. A gente não tem sinaleiras de acessibilidade para o deficiente visual chegar, ou o cadeirante e acionar. A cidade não é preparada. Não é. E com essa pandemia foi deixar de lado muita coisa. Eu tenho até falado com o Chico Gomes. Mobilidade, acessibilidade, acho que é... Sobre essa situação, digo, olha, o Arnoldo Aze deve, rapaz, se retorcer todo de raiva, porque, rapaz, o que essa turma passou para limpar as calçadas de Alagoinhas. O Gleiser, o próprio André Barros, também a turma ali da época da CESEP. Na eleição ele precisava... Rapaz, aí o negócio agora tá pegando, né? Tá pegando mesmo. E aí liberou geral, muitos empresários reclamando, né? Pedindo para que a prefeitura arranje um local para colocar isso. Caio, na verdade, essas pessoas que estão nas calçadas, e eu sou feirante, eu vivo todos os sábados, você pode me encontrar aí na central a partir das 8 horas, eu entro 8, 9, 10... Eu rodo essa feira toda. A maioria, na sua grande maioria que está lá fora, tem seus espaços físicos aqui dentro da central. Aí não dá. Agora existe 1 ou 2 distribuidores, né, de frutas, de verduras, principalmente de frutas, que aí contrata esse pessoal pagando diária de 30, 40, 50 reais para ir para as calçadas aumentar a sua venda. Na verdade, não, na sua maioria aí, tem seus espaços dentro da central de abastecimento. E de agora em diante é que não vão mexer mesmo, né? Não vão fazer a mudança. A eleição tá aí, né? Mas outra coisa que me preocupa também, Caio, é o número de barracas que tem sido liberado em bairros, em praças, em lugares privilegiados. E as pessoas têm transformado isso em comércio, vendendo, alugando, e a gente não tem algo que discipline. Seu Roberto Torres, alô Roberto Torres, o que é que você está fazendo com a CESEP? Aí não é falta de orçamento não, aliás, é gerência. O nosso colega Gomes, ou ingerência. Foi Gomes que disse que sente falta do Lula Prata na Secretaria de Serviços Públicos, né? Rapaz, aí é coisa de... Eu não sinto falta. Não vou mentir. Eu sou verdadeiro. Não sei se era porque era final de mandato e tal, mas o Lula Prata não foi lá esses grandes secretários, não. Agora só que Roberto precisa dizer o que é que está acontecendo
Rua 14 de Janeiro, Praça Santa Isabel. Os moradores relatam que posso lhe dizer não aguentam mais fazer vaquinha para realizar poda de árvores. A situação permanece na Rua 14 de Janeiro, na Praça Santa Isabel. É uma situação que continua desgastando o prefeito Joaquim Neto, que precisa ligar para Roberto Torres e bater um papo. Perguntar, Roberto, o que está acontecendo na Secretaria de Serviços Públicos? É fácil. Eu acho que o que está faltando é ele poder fazer gestão dos seus contratos. Porque tem a limpeza pública, e aí eu domino, eu convivi isso. Verdade, subsecretário. Nós, na época do governo Paulo César, aqui eu não estou querendo jogar confete, eu estou querendo falar de números. Nós tínhamos lá, Arnoldo secretário, nós tínhamos em torno de 280 funcionários na Biosanear. Nós tínhamos 16 roçadeiras, com 6 ajudantes, 6, 7 ajudantes, que fazia a limpeza dos bairros, da zona rural. Nós limpávamos os 4 cantos da cidade. Tínhamos 5 equipes de 17 pessoas durante o dia para limpar a cidade e zona rural. Tínhamos uma equipe dentro da central de abastecimento de 15 pessoas que dava manutenção à central de abastecimento, que é feita pela SESEP, certo? E à noite nós tínhamos uma equipe para limpar o centro da cidade, porque geralmente os carros ficam estacionados na calçada. A empresa funcionava 24 horas. Hoje o número está reduzido e o contrato tem meses, a gente está apurando, pedimos algumas informações ao secretário Roberto Torres com relação ao pagamento e medições. Hoje o lixo está girando em torno de 1.700.000, 1.800.000, com um déficit grande. Ainda vem a Escoceba, que leva mais de 200 mil e estão utilizando. Eu tenho fotos, eu tenho material já reservado e a gente também está fazendo aí e vai fazer alguns questionamentos, alguma provocação ao Ministério Público, à bancada de oposição. A Escoceba contratando pessoas que estavam fazendo um serviço que era da empresa Natural, de congêneres, de varrer, de capinar, de tirar areia, que na verdade a Escoceba era para entrar com a coleta seletiva, né, de reciclagem. Enfim, eu acho que o que está precisando é Roberto, e Roberto eu conheço, sei que Roberto tem capacidade de gestão, ele está de pés e mão atado. Agora mesmo não querendo fazer a licitação, teve a licitação da iluminação de 8 milhões e meio, 3 empresas vieram participar, eu, Júcio, Jaldice, Luma e nós 4 fomos acompanhar a licitação, porque tínhamos recebido algumas informações e estamos esperando ver o que é que vai dar aí, né? Então a licitação é 3 empresas, uma do Rio Grande do Norte, uma de Salvador e uma de São Paulo. E Roberto, na verdade, me perdoe, ele não está tendo gestão de seus contratos, e você ser secretário e não conseguir fazer a gestão de sua parte é complicado. E o povo é que está sofrendo. Mas no final, a assinatura final vai dele, né? Nas medições, Agora imagine os moradores da Rua 14 de Janeiro da Praça Isabel tiveram, Caio, que realizar, tem tudo aqui gravado, tiveram que realizar quase 10 vaquinhas para fazer a poda das árvores, as árvores que estão já em cima dos fios de alta tensão. Diga, Gomes. Caio, eu falei que que sentia saudade de Lula Prata no contexto de que eu precisei para o bairro Pedro Braga da intervenção dele, e ele só demorou 30 dias para atender. E precisamos de Roberto Torres atendeu depois de 7 meses, né? 7 meses. Então é essa comparação que eu faço, porque falta mesmo, a gente sente saudade de Arnoldo Aze. Então o Arnoldo precisa inclusive vir ao programa aqui para falar a respeito de qual era a mágica que ele fazia, que com todas as dificuldades que tinha, ele conseguia fazer um bom trabalho, um trabalho a contento. Mas eu quero aproveitar, já que eu estou falando aqui, não é? E primeiro dar um bom dia a Luciano, que não é o Reis, o Luciano Almeida, dizer que ficamos muito felizes com a vinda dele ao programa. O pessoal do DEM praticamente não tem aparecido no programa, e é importante trazer as informações para que a gente fique sempre atualizado. Mas uma coisa que me surpreende do lado de Luciano, e às vezes eu fico sem entender, cara, queria que ele me explicasse isso, é o seguinte: olha, quando o Chico Reis foi prefeito, eu assisti a posse de Chico de fralda no colo da minha mãe. E eu tinha convicção que Luciano, porque não passava dos 30 e alguns, não é? Luciano já dá detalhe do que aconteceu quando o Chico Reis tomou posse. Eu vou passar 65 anos. Quantos anos tem essa criança que eu pensava que era um menino que tinha idade de ser meu filho? Já passou, Luciano já passou dos 30. Dia 22... Oi.
Mas, Luciano, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa, é sempre bom tê-lo aqui, nós temos sempre um diálogo respeitoso, como eu faço com todos, desde que você trabalha na farmácia Silva Rocha, porque a relação que nós sempre tivemos com familiar, os filhos, né? Amigo de suas filhas. Isso, com os filhos de Alagoinhas sempre foi essa, sempre foi desse tipo, independente de aonde possam estar e o que nós estejamos fazendo, né? Então, eu acho interessante você estar vindo no programa agora para falar sobre emendas do deputado, porque eu, que fiz parte do governo com você, de Joaquim, do primeiro mandato, não é? Nos 90 dias nós fomos para uma solenidade, não é, de apresentação dos 100 dias do que é que tinha sido feito e do que ia ser feito. E lá foi lido, não é, foi passada a informação que o deputado Paulo Aze, naquela época, com 100 dias, 3 meses e 10 dias e um terço do quarto mês, já tinha disponibilizados emendas da ordem de mais de 60 milhões. Então, muito importante para a cidade. Depois, no decorrer do tempo, antes do rompimento, ele colocou outras que beirou a casa dos 100, se não me falha a memória. Você pode me corrigir aí. Então, é muito importante a participação do deputado que é daqui da cidade, principalmente, não somente trazendo as emendas, mas é sempre bom trazer, mas passando as informações para que nós possamos, a bem da verdade e da justiça, falarmos sobre essa emenda, porque eu, principalmente, não tendo informação, vou cobrar. E eu não quero ser injusto com o deputado e nem com ninguém. Então, é importante que possa se abrir um canal, um diálogo. Eu não sei o porquê ele não faz isso, já que ele conhece a todos nós, conhece o Chico Reis. Para vir ao programa. O convite já está feito. Ele vem sem ser convidado, pô. Já convidei pessoalmente, mandei para o Face dele pedir a opinião um tempo desse, o Face não, o Zap dele, ele não deu nem resposta, mas é um novo momento. Mas releve, Gomes, porque eu sou vereador de Alagoinhas, eu já acordo com mais de 100 mensagens, sem exagero, diariamente. E aí, às vezes, a gente vai atropelando, acaba não tendo... Aí você não pode falar que o programa não convida o deputado. Dá essa assistida, mas Caio já teve oportunidades e o deputado ele é muito acessível, Gomes, isso é fato. O número do telefone dele é o mesmo, desde o primeiro mandato de deputado estadual, né, que foi 3 vezes, agora está no segundo mandato. Paulo é uma pessoa acessível. Vamos refazer o convite. Dele estar em Brasília lá, participando, presidente da comissão de ética, ele faz parte de outras comissões de orçamento. Então, Paulo é um deputado bastante atuante, né? Está entre os cabeças pensantes lá do Congresso Nacional, mas não perde essa relação com os seus. Pra você ter ideia, Paulo tem aí em mais de 30 municípios, e desses 30, mais de 20 já vem com ele desde a primeira eleição de deputado estadual, né? Ele estabelece relações de amizade com suas lideranças, né? Ele muito próximo, mas peca porque a pressão é grande, as demandas são muitas, série de mensagens que ele recebe, às vezes a gente cobra ele, aí antes que eu não era vereador, estava na retaguarda, ficava nos bastidores, né? Eu, às vezes, questionava ele em algumas coisas, hoje ele diz, está vendo você só é vereador. Eu acordo, né, com essa questão do município. E agora, Gomes, o ACM Neto deu a ele uma missão. O escritório de Neto lá em Salvador, do presidente do DEM nacional, junto com o escritório do deputado Paulo Aze, que é o presidente estadual. E o Paulo tem sido lá um dos coordenadores, o coordenador político. Neto recebe os deputados, os prefeitos, os vereadores, lideranças de todo o estado, e a nível nacional também as conversas. Paulo é um interlocutor, Paulo que o ajuda, está viajando aí pela Bahia com ele, né? Paulo é muito próximo, é um dos conselheiros de ACM Neto, né? Um dos que motiva, do que incentiva. Ele tem essa relação muito pessoal, mas Neto deu também essa missão. Então Paulo está sobrecarregado, Gomes, rodando aí os 4 cantos da Bahia. Pronto, nós vamos refazer o convite para o Paulo Aze para vir aqui no programa. Eu venho aqui com ele, acompanhando nós. Ótimo. Ô, Caio, diga, Gomes. Deixa eu complementar aqui. Se o Paulo tivesse aqui, eu iria fazer essa pergunta a ele, mas vou fazer essa pergunta quando ele vier. Mas, enquanto isso, Luciano pode fazer alguma coisa, eu vou transmitir para Luciano, né? Fala-se a boca miúda,
nos 4 cantos da cidade, né, e nos bastidores, de que existe já uma conversinha, ou alguém está arrumando essa conversa entre o deputado e o prefeito. Se for, eu acho interessante para a cidade, né, para que eles possam conversar. E eu já soube que eles já mantiveram um primeiro contato no sentido de uma reconciliação. Você tem conhecimento disso, Luciano? Ô Gomes, isso aí eu posso lhe afirmar com muita propriedade. O deputado Paulo Aze, ele tem uma virtude que ele não guarda mágoa, rancor, ele não é rancoroso, não, cara. Ele é um político que sabe da importância do que o mandato dele representa, e em momento nenhum ele irá se furtar, e se o prefeito for buscá-lo para ajudar Alagoinhas, e ajudar Alagoinhas. Ele teve um encontro recente com o prefeito, dia 6 de setembro, aniversário de Aramari. Paulo Aze é o deputado lá de Aramari, deputado federal, e João Rabelo foi até ele e cumprimentou, e o prefeito, eles tiveram ali uma conversa, porque ele não radicaliza. Ele sempre disse que durante esse rompimento não foi procurado pelo prefeito, mas que se colocava o mandato dele à disposição. Agora, sobre ter aí um acordo ou de ter uma reconciliação política, eu acho muito difícil, sabe? Porque a forma que aconteceu foi chamado de container, inclusive. A forma ingrata, né? Não, mas peraí. Foi chamado de container. Desrespeitosa. O Paulo César chamou o Paulo Aze de galego dos olhos azuis, disse que ia tomar o mandato dele, que ele queria fazer da prefeitura balcão de negócio. Está gravado, inclusive. E retornaram a aliança. Ele nunca negou, e mesmo ele falando tudo isso de Paulo Aze, ele nunca negou de que a importância política do grupo do deputado Paulo Aze na cidade, né, com um apoio, ele veio buscar. Mas o que eu quero dizer é que, apesar dessas palavras fortes, tão fortes quanto o Joaquim Neto chamar o Paulo Aze de container, que tinha tirado um container das costas, mas não foi só essa, equivale, mas né? não só foi essa questão publicamente, de se falar publicamente, como nos bastidores, a forma. Porque Paulo César fala ao vento, e Joaquim fala e com ações. E fez. Também. Entendeu? E com ações. Então, mas é nossa relação. Eu sou um vereador de oposição, mas não deixo de dialogar com o Joaquim, onde eu encontro, onde tenho... porque eu respeito ele enquanto autoridade constituída, sabe? Essa situação assim como eu sou. Do DEM no município, você ainda é presidente municipal do DEM, não é isso? Sou. Pronto. A gente tá com a situação no DEM meio complicada. Por exemplo, são 4 vereadores do DEM, não é isso? Isso. 4 vereadores. 2 é do governo Joaquim. É Gode e Baqueiro. Baqueiro é líder do governo na Câmara. Quer dizer, uma posição de destaque. Você está na oposição junto com o Geldice. Sim. Afinal, o que é que acontece aí dentro do DEM? Rapaz, essa situação não é incômoda, não? Existe algum acordo? Ótima pergunta. Eu estou presidente do DEM, né? Existe um diretório, o presidente era Marco Antunes. Marco Antunes saiu, que poderia haver a possibilidade de Marco ou Faro serem indicados para vice, e aí não chapa puro sangue não ia. E aí teve essa orientação. E eu, como era o vice-presidente, assumi. Só que eu tenho conversado com o grupo, eu quero passar esse bastão para o Fabrício. Eu acredito que seja o próximo presidente, Fabrício Faro, para assim a executiva deliberar sobre as ações e as sanções ou não que irão tomar com relação a essa dissidência, né? Lá na Câmara existe um ofício, foi oficializado de que o DEM é partido de oposição ao governo, que o líder do partido sou eu na casa. Agora, a gente tem que também avaliar que existem relações de amizade, de respeito, e eu, na condição de vereador, eu quero deixar claro que eu não me sinto à vontade de levantar dentro do partido uma bandeira para punir, para, seja lá, expulsar ou advertir colegas. Eu acho que não seria ético de minha parte, até pelo grau de relação que eu tenho com os 2 vereadores. Então, a gente tá para fazer aí organizando a parte burocrática do partido para que possamos fazer a convenção, né? Tem um período das convenções, e pós-convenção o próximo diretório decidir qual rumo irá tomar, quais sanções serão colocadas, porque, Caio, a gente não pode pensar, política ela não é matemática, como 2 e 2 são 4.
Política está aí também, existe relações. Eu tenho uma relação excelente com o Baqueiro, com o God, com os colegas vereadores, entendeu? Então, não vejo... Vamos lá. Luciano Almeida, um abraço para você. Na sua chegada aqui na Rádio Ouro Negro, no programa Primeira Mão, nós estávamos, né, falando sobre a questão da ambulância do SAMU, a problemática em Alagoinhas. A informação que apenas 3 ambulâncias, 2 estão em funcionamento e uma terceira está em manutenção, né, que a gente sabe que poucas ambulâncias para atender o município de Alagoinhas. Quer saber o que é que você tem, né, de informações com relação a essa situação do SAMU, mas tem uma outra pergunta, Luciano. Como é que você, presidente municipal do Democratas em Alagoinhas, avalia, porque recentemente nós tivemos nomes que faziam parte do grupo do deputado federal Paulo Ásia, que a gente pode citar, o Wesley, né, o Wesley Gão, tem o Gleiser Soares, essas pessoas que faziam parte, né, do grupo do deputado federal Paulo Ásia e que, de uma hora para outra, resolveram trilhar aí o caminho de Ludmila Ficina como pré-candidata a deputada estadual. Como é que o Democratas, não é, avalia essa migração, né, de pessoas, repito, né, que faziam parte do grupo do deputado federal Paulo Ásia e hoje estão do outro lado? Eu vejo com bastante legitimidade, porque cada um é dono de si. É natural que aconteça essa movimentação aí de cada um buscar apoiar seu deputado estadual ou federal, mas o grupo do deputado Paulo Ásia, em 90% se mantém. O grupo que dá suporte, que acompanha, que independente de ter governo, de não ter governo, aqui em Alagoinhas garante e assegura a votação do deputado. O deputado tem uma média de votação aqui que, com ou sem governo, ele consegue obter, porque tem um Rical aí que vem de Jairo Aze, que vem do histórico, do trabalho que ele vem fazendo. Um deputado que está indo, com fé em Deus, ano que vem para o 6º mandato e não está envolvido nem mensalão, nem petrolão, e nada. Você não ouve, se você pesquisar no Google aí, não aparece nada de irregular, de que o deputado tenha se envolvido ou que tenha feito. Então é isso que nos orgulha. Então, quando eu me posiciono e estou ao lado de um político, eu procuro também analisar o perfil dele. Eu estou com o Paulo Ásia desde o primeiro momento. Eu fui um dos primeiros aqui em Alagoinhas, depois de Marco Villanova, a apoiar Paulo Ásia. Eu que trouxe Marco Antunes, que apresentei, que convenci, ajudei no convencimento de Marco, e fui trazendo Jaldice, e daí veio Barão, e aí Marco foi buscando outras lideranças. E a gente tem que entender que política é ônus e bônus. Você fazer parte de um grupo político é ônus e bônus. Quando nós rompemos com o Joaquim, que Joaquim rompeu conosco, ele me chamou, ele foi muito... Pô, a gente está tendo uma relação muito boa, você está muito próximo do governo, você é um cara que me movimenta, que me busca, que vai me levar, me apresenta nas comunidades, apresenta os problemas. Quer que você permaneça no governo, se você não quiser ser o secretário, você indica o Freitas. E eu falei, Joaquim, não tenho como permanecer ao seu lado, porque eu sou o grupo. O grupo tem que ser ônus e bônus. Não, mas eu não estou lhe pedindo que você deixe o deputado Paulo Ásia. Você continua a sua relação e a gente diz, não, mas aí eu vou enfraquecer um grupo político que me dá apoio, que me indicou para a coordenação, para a diretoria, para a subsecretaria. E eu acho que tem valores que são intransponíveis, que são... Então, o grupo de Paulo Ásia não é um grupo, por mais que queiram pregar essa pecha na gente, de que nós queremos estar o tempo todo e queremos as ocupações do poder, porque logo depois do rompimento, com o Joaquim, aconteceu no mês de outubro, logo após a eleição, no mês de março, abril, Marco tem essa data específica, o Joaquim nos buscou, que queria uma reconciliação, logo depois daquele momento, mas a gente sentiu que o elo, que a aliança foi rompida, e o que nos prendia não era cargo, porque tinha lá, Fabrício tem seu emprego, eu sempre trabalhei, já o disse, todo mundo, então a contribuição nossa, e ficou muito clara nos governos, foi para a soma, né? Vocês estão falando de Arnoldo, né? Eu trabalhei junto com o Arnoldo lá na limpeza, e o que fazia Arnoldo ter êxito é porque o Arnoldo era presente, tempo, presença e exemplo. Arnoldo arrastava não só pela fala, mas pelas ações,
E eu vivia na rua 24 horas, nós vivíamos antenados aos programas de rádio, porque eu acho que a comunicação ela é um braço que ajuda a administração. É a administração que não entende isso, que quer ser só aplaudida, quer ser só elogiada, ela se perde, né? Então vocês cumprem esse papel. Então eu vejo natural essa movimentação de pessoas que foram ligadas a nós. Hoje a gente está na condição de dizer, o grupo de Paulo Aze é fechado. É fechado porque não tem o que oferecer. Ano que vem está se aproximando aí, perspectiva de poder, com chances reais, claro que a eleição se ganha na urna, de Neto, né, vem bem competitivo. A gente já sente aí uma movimentação em torno de nós que estamos aqui conduzindo a política, levantando uma bandeira no nome de Paulo Aze. Ele sente essa aproximação e que é natural. A perspectiva de poder ela acaba, né, agregando mais, né? Agregando, mas enfim, é um direito. Eu queria até falar mais sobre a eleição estadual. Luciano, mas vocês me deram tem o Chico Reis que, em rápidas palavras, o que foi que motivou, né, a saída do Glazer, e houve uma perda com a saída do Glazer, o grupo de Paulo Aze? Eles que vocês precisam convidar ele aqui e fazer essa pergunta, né? Agora, claro que todo mundo soma, qualquer liderança, qualquer pessoa, qualquer apoio soma em um grupo, mas a política, na eleição passada, eu tive apoio de Glazer, nessa eu não tive, estou eleito. Né? E ele foi bem votado, bem expressiva a votação para a primeira eleição dele, mas a política é feita. Pessoas que me apoiaram na eleição passada não apoiaram nessa, outras que não tinham apoiado me apoiaram. E aí vai de acordo às conveniências, aos seus interesses. A mesma coisa foi Jorge. Pessoais. Jorge perdeu o Jaldiz, perdeu o Gotti, você elegeu também. Entendeu? É uma questão. Isso aí é uma movimentação natural. Né? Vamos lá, Chico. Muito bom dia, Luciano. É um prazer sempre inenarrável poder estar com você. Não é só no rádio, ele sabe disso. Eu sou seu fã, fora Chico. daqui também. Luciano, que conviveu com meus filhos durante muito tempo, e por isso mesmo, os limites do meu amor a meus filhos sempre absorveram Luciano, que estava nesse círculo também. Não posso deixar, portanto, de considerá-lo como filho e desejar sorte nas suas incursões na política e na própria vida. Mas, Luciano, você como presidente do DEM, tem uma notícia que eu recebo assim com muita surpresa, e não sei nem se é do seu conhecimento, que não seria nenhum demérito, apesar de você ser o presidente, mas anunciam que até o fim do ano nós teremos a junção do PSL com o DEM, sendo que Luciano Bivar ficará como presidente da nova agremiação e ACM Neto como secretário. Você tem conhecimento dessa notícia? Secretário-geral. Não, que o PSL está realmente em conversas avançadas com o DEM, isso é fato. Ontem eu estava olhando no site do Democratas, eu até repostei, uma nota pública de repúdio às ações, né, do 7 de setembro, dos pronunciamentos e foi assinado em conjunto, PSL e Democratas. Eu acho que está prestes a acontecer realmente. Agora, quem vai ser presidente, vice, essa composição, eu não tenho essa informação, Chico. Eu vou ver se trago o Paulo aqui essa semana ou na próxima, que acho que essa está curta, para ele poder também falar sobre essas. Pronto, será muito bem-vindo aqui no programa, Paulo. A gente vai refazer aqui o convite. Aliás, o Fabrício Faro está acompanhando aqui o programa. Também a gente quer ver o Fabrício Faro aqui, rapaz. Eu gosto muito do Faro é uma reserva nossa. Até para falar do IF Baiano também. Teve emenda, não foi? Teve emenda de R$400 mil. Hoje, Chico, o que está sendo realizado na cidade, se você pegar, foram emendas do deputado Paulo Aze ou emendas de outros deputados que já estavam dadas como perdidas, que Paulo Aze, na época, fez um levantamento de programas que já estavam para se perder, do Avançar Cidades, das poligonais, o recurso da CAF foi uma manobra, uma articulação política do deputado em Brasília, né? Você vê ali a Praça da Kennedy foi reformada com emenda de Paulo Aze, a Praça de Alagoinhas Velhas foi reformada com emenda do deputado Paulo Aze, a Praça do Esporte, 1.900.000, quase 2 milhões, foi o deputado Paulo Aze, 4 creches que estão paradas, a gente não sabe até hoje, no Urupiara, na Nova Brasília, no Petrolar, e tem 4 creches, Urupiara, Nova Brasília. O Gustavo está correndo atrás para Brasília direto, né, para destravar. Você vê que os recursos estão sendo hoje executados, o que resta aí é do deputado
Paulo Aze. E ele se coloca bastante à disposição aí do governo e já disse que quando for procurado pelo prefeito, ele vai estar lá em Brasília para cumprir o papel dele, que é também defender os interesses do alagoense. Porque essa relação de Paulo Aze com Alagoinhas, ela é muito mais afetiva do que política, Gomes. Paulo aqui, ele tem amigos. Quando ele chega aqui, ele diz a gente que ele tem amigos que falam coisas a ele que ele não gostaria de ouvir, mas quando nós falamos, ele recebe, né, naquele primeiro momento, e é um cara que ele senta, ele dialoga, toda a movimentação que ele vai fazer, ou todo convite que ele recebe, de como é que as coisas estão, e ele vem, ele senta com o grupo e conversa. Inclusive vai tomar café lá em Fecinho. Vou até perguntar, Fecinho, você não é eleitor de Paulo Ele é amigo de Fecinho. Eu cheguei lá na planificação central, o Paulo estava lá. A gente leva aí, vai almoçar lá no 21, tem uma feijoada que ele gosta de comer, a gente almoça lá em Narandiba, ele anda. Agora, o perfil de Paulo não é de oba-oba, de tapinha nas costas. É um cara que, se der a palavra, ali você pode escrever que tá, sabe? Ele tem um perfil que é o que nos prende, é o que nos faz com que nós possamos acompanhá-lo. E assim, tem divergência dentro do grupo, tem de brigar, de se espernear, mas a gente ali equaciona os problemas e ele, como um bom líder, muitas das vezes recua e abraça o que a gente traz para não perder o comando. Claro. Né? Então, eu acho que Alagoinhas ganha muito com essa presença lá do deputado no Congresso. Ele faz parte da Comissão de Saúde, de Orçamento de Saúde, tem direcionado recursos. A última ambulância que a SAMU recebeu aqui, Luciano, foi trazida por Paulo Aze, a emenda de Paulo Aze, foi entregue ali no estacionamento há uns 4 anos atrás, logo no primeiro ano de mandato, e o município está sem poder receber a renovação de frota, porque aquela ambulância que atropelou o neto de Paulo Preto, ali na sinaleira, ela não tinha sido lançada no sistema e do Ministério da Saúde, e tem aí uma dívida de mais de R$400 mil do município, dessa ambulância, que a secretária Laína, a gente teve com ela está pedindo para que o Ministério possa perdoar essa dívida e não tem o desfazimento, é um termo que chama, daquelas ambulâncias que foram tocadas a fogo, não foi dado baixa no sistema. Porque para tirar de circulação uma ambulância ou um carro do governo, tem que ter um relatório da oficina. Porque é patrimônio público, né? Da oficina, dizendo que ali não tem mais conserto e tal. Que é sucata. Lança isso no site. No sistema, da baixa. Né? Da baixa, e não foi lançado nenhum desses. E só foi feita a perícia lá na área queimada, depois das denúncias de Jusce, das nossas denúncias, que o relatório saiu agora inconcluso do perito, que é um menino daqui de Alagoinhas, irmão do Major Luciano, né, que é médico e que é da polícia. Como é o nome dele? Não sabe se tocaram fogo, se foi irmão mesmo do Major Luciano, o incêndio. Rapaz, não, que é perito aí da polícia, um branco alto, esqueci o nome dele, me fugiu. É um menino excelente. Então, assim, a gente está... Quer dizer que para o Ministério da Saúde, essas ambulâncias que foram incendiadas estão em funcionamento, né? É como se não tivesse. Por isso que o município ainda não pôde renovar as frotas. E funcionando de forma capenga. Estava sem receber repasse também. Até 2, 3 meses atrás, estava sem receber o repasse do governo federal para esse programa da SAMU, porque estava com documentação, prestação de contas. Então, assim, o município, o que me entristece é que nós fazemos essas denúncias e o município não vem, o prefeito não se pronuncia, sua equipe de comunicação não se pronuncia, dizendo, não, é mentira do vereador, da vereadora. É a mesma coisa o hospital. Eu preciso voltar aqui, me chame de novo, para a gente falar do Hospital do Câncer. Que eu tenho toda uma narrativa com documentação de que ali foi um engodo, de que ali foi um estelionato eleitoral. A da UPA do Barreiro não tem autorização do Ministério da Saúde para mudança de finalidade de objeto. Não tem autorização da Vigilância Sanitária do Estado para a construção da Unacom naquele espaço. Inclusive, ouvintes já solicitaram. E é o quarto hospital que Joaquim promete. Trazer aqui o diretor da Santa Casa, o Virgínio. Foi tirada a autorização da Santa Casa? O município tirou. No final de 2020, quem deu essa notícia a Virgínio fui eu. Virgínio nem sabia. Pra gente saber o que é que tá acontecendo, né? Mas, antes de você terminar com o Luciano, sim, eu tenho que e como o Luciano é o presidente do PSD na cidade, sim. Então tem uma pergunta. Bolsonaro continua no PSL, né? A gente sabe. Não, tá sem partido. Ele tá sem partido, Chico. Ele está sem partido, mas era do PSL, sim, exatamente. Sim. O DEM, o seu presidente nacional, ACM Neto, candidato a governo do Estado agora. Sim.
os últimos zaps que recebo, no avião presidencial, quem estava presente também, Bolsonaro vindo da Bahia, era o deputado Paulo Aze, que é o presidente do DEM na capital. Sim. Existe acordo para a candidatura, a renovação da candidatura de Bolsonaro, Luciano? Eu acredito que não, Chico. Como o Paulo é um deputado de grande atuação, como eu disse, faz parte de comissões importantes e tem uma relação. Itanhaçu é uma das cidades que vota com ele desde quando ele foi deputado estadual, a primeira eleição. É Itanhaçu que o prefeito, o presidente veio, não foi? Não foi Itanhaçu? Que veio da ordem da FIOL. Da FIOL. Então é uma região que Paulo caminha, que tem ali também, que disponibiliza emendas, recursos. Ele foi convidado e aceitou. Eu acredito que não tenha aí, não seja porta-voz de nenhuma... Ou seja, vai depender de ACM Neto. Porque a decisão é de Neto. De Neto. E o PSL hoje é um desafeto do presidente, né? Verdade. Luciano, obrigado por sua participação aqui no programa. Tinha muito assunto para tratar, mas eu queria tratar da eleição estadual. O DEM pode sinalizar com o nome, uma candidatura, ou do Fabrício Faro, ou da Jaldice Nunes, ou do Luciano. Pera aí, rapaz. E Paulo César, rapaz? Paulo também tá aí com sua pré-candidatura, como Ludmilla tá, como Rádio Alvaldo tá. Mas eu tô dizendo que tem a possibilidade, de termos aí uma candidatura, caso não haja aí um acordo entre Paulo Aze e Paulo César. Porque assim... Existe essa possibilidade de acontecer um acordo do Paulo Aze com o Paulo César? Não tem por que não acontecer? Pode sim. Se relacionam como bem. Pode não ter. Como pode não ter. Agora, o que me chama a atenção é o pode não ter, porque, inclusive, teve gente ligada ao DEM, vou dar nome aos bois, Rodrigo Moura, disse que o Paulo Aze estaria fechado com o Paulo César. Então, casamento para acontecer. Isso aí é papo de Bolsonaro. Os dois têm que querer, né? Esse papo de casamento é papo de Bolsonaro. Para acontecer, os dois têm que querer. E o deputado quer 100% casar com... O deputado é muito descansado, assim, nesse sentido. O deputado é muito... Ele tem um perfil de... Quando a gente tá aqui ainda, ele já tá lá na frente. Ele já pensa na frente. Que essa sua declaração vai tirar o sono de Paulo César. Paulo César tava já tapando o buraco. Botaria em Paulo, sem problema. Tava com a pá na mão, com a cerola na... Agora, a decisão é do próprio Paulo. O Paulo Lodge já sinalizou. Buscou ele, acho que 1 ou 2 vezes. Ele também fez algumas imposições que, para Paulo Aze, não seria interessante fechar da forma que ele queria, mas isso aí é conversa. A eleição ainda tá 1 ano. No relacionamento a se fazer de difícil, Paulo César. Tem um ano ainda para 1 ano. Quem está antecipando a eleição municipal é o prefeito com a candidatura de Ludmilla. É legítima, mas a forma que o governo está fazendo a Joaquim teve a oportunidade, Chico e Gomes, de se reeleger e era pegar agora esse primeiro momento, fazer um replanejamento, reorganizar o governo, ver onde foi que as ações onde deixaram de ser feitas, principalmente na saúde, e traçar aí um planejamento para 4 anos. E o que a gente está vendo, Chico, é um planejamento em torno de uma candidatura. Todas as ações do governo estão gerando em torno da candidatura de Ludmilla. É legítima? É legal? Mas é imoral usar máquina, entrega de cestas básicas. É sempre utilizado. Sim, mas dessa forma, tira dos que estão aí para concorrer também a competitividade, né? Não está sendo tratado com isonomia, tratado de igual de forma igual. O Chico o Rádio Alvaldo não está tendo essa condição, o Paulo César, e quem mais se colocar como candidato, porque ela já sai na frente. A Rádio Alvaldo tem um sindicato, tá dando gasolina nas cantadas. Mas ela sai na frente. Tá dando gasolina subsidiada para direito, mas é legítima, é uma candidatura legítima dela e de todo cidadão alagoense que queira e esteja apto a se candidatar. Para o DEM tá mais complicado, porque não tem governo do estado, não tem prefeitura. Luciano e Caio, o grande problema para mim é o prefeito asfaltar a candidatura de Ludmilla e deixar os buracos para a população de Alagoinhas. Rapaz, esse negócio do orçamento, inclusive... Lá no seu bairro não tem nenhuma liderança, presidente de associação, alguma liderança que tenha fechado, já apoia ela não, porque as ações começam a acontecer. Nos bairros dessas lideranças, limpeza, iluminação, tapa-buraco. A Gal teve aqui e disse que é o seguinte: buraco tá chovendo, não tá conseguindo tapar buraco. Também não tem asfalto. A questão... Tô falando que Gal falou aqui no ar. Falou aqui. Maria das Graças. Como é que está aparecendo aí? E também tem o seguinte: o centro da cidade, a culpa é do diretor do SAAI.
Seu Francisco. E o SAI pertence a que governo? Ao governo de Feira, de Salvador? Aí o SAI, mas o SAI tem autonomia, né? O que eu acho interessante é que o governo, as ações positivas, há todo um trabalho, as redes sociais bem trabalhadas, mas o problema não é de ninguém. Cara, o SAI pertence a quem? Assassino pertence a quem? Quem é o timoneiro? Quem é o comandante desse barco? Entendeu? Então, nós estamos aqui colocando as respostas para dizer, o programa Primeira Mão não foi justo, não falou o que falamos aí no programa e tal. E não adianta acusar aqui os integrantes do programa Primeira Mão que a equipe está fazendo campanha ou está citando sempre Ludmila. Não, o próprio prefeito está nas redes sociais, no Instagram. O próprio prefeito está tratando a companheira dele e as ações de todas as secretarias. Galo está fazendo uns banheiros para saneamento básico, melhorar o saneamento básico em comunidades rurais, embaixo. Recurso do governo federal. Mas está atrelando as ações. O SAAI, com essas obras do Avançar, do que está tendo aí, tem um recurso que precisa ser investido, vem do governo federal, precisa ser investido no social. Então as ações de cursos, de capacitação estão atrelando a SEMAS. Entendeu? É isso que eu estou lhe dizendo. O governo hoje, ele todo voltado, e toda e qualquer ação, para ser a limpeza, a iluminação, todo voltado para fortalecimento da candidatura dela. E assim, vamos ver se vai como eu dar disse, certo. ela é legítima, ela tem trabalhado, tem, mas tem legalidade que é imoral, né? Que é de respeito. E está se antecipando um pleito eleitoral que ainda vai acontecer daqui a um ano. Aí o nosso ouvinte Pedro, da Avenida Ayrton Senna, disse que quer ver se vai ter combustível até o final, né? Rapaz, tem muita gente, né? Vamos. Não é de hoje, Caio, que a gente escuta no Brasil, e o primeiro foi um dos ex-ministros da Fazenda que disse: o que é bom a gente publica, o que é ruim a gente esconde. Rapaz, olha pra aí, Luciano, você, rapaz, atrapalhou. A eleição de Ludmila tá lembrando de Geraldo Melo. A eleição de Geraldo Melo começou 2 anos atrás. 2 anos antes, você lembra? Você atrapalhou aqui o programa, rapaz. Já são 7h57, não vai dar mais tempo mais pra nada, rapaz. Vai ter que terminar o programa pra... Me traga de novo aqui, Você tá tomando aula com Iracigama, rapaz. Iracigama tá... porque tem muita coisa pra falar e tem tempo que eu não venho aqui, pô. A entrevista foi boa. Inclusive a Jússia Cardoso tá aqui acompanhando o programa. Você é minha líder aí. Tá aqui lhe parabenizando. Porque é um grande desafio para um profissional de comunicação entrevistar Iracigama. É verdade. E tem também, pode vir, tem uma candidatura de Lula, sabe? Tem Jússia aí, tem Baqueiro, tem outros vereadores lá na casa que tem. Mas obrigado, viu, Luciano, por sua participação. Obrigado a todos os ouvintes. Chico, um beijo no coração, um beijo de minha Pro Celeste, Gomes. É um gente, mas vocês dois aí endurecem sem perder a ternura. E a gente tem que ter aqui um jogo de cintura. Eu digo, meu Deus, meu pai, me dê sabedoria e discernimento pra não chegar lá e falar demais. Mas valeu, Luciano. Obrigado. Falamos aí com o vereador de Alagoinhas, presidente municipal, líder do DEM, rapaz, na Câmara Municipal de Alagoinhas, Luciano Almeida. Muito obrigado, Renato. Obrigado. Bom, 7h50.